Qual a precisão da profecia bíblica? Livro do profeta Jeremias, capítulo 34 e 2 Reis, capítulo 25. Comentário de Mário Persona. Faltava pouco para Jerusalém cair desse cerco de Babilônia, e isso era um juízo governamental de Deus lançado sobre o rei e sobre o povo. Sempre existe uma conexão entre o povo e o seu rei. Nós vemos reis que foram fiéis a Deus e o povo também seguiu infidelidade, e vemos reis que foram ímpios e o povo também caiu na impiedade. E aqui é uma ordem de Deus, eles não tinham como resistir, eles não podiam... A obediência deles era se deixar aprisionar pelos babilônios, era essa a obediência. Não era lutar contra Babilônia. Deus já tinha determinado o que ele ia fazer. Apenas 2 cidades fortes restavam agora desse cerco, que era lá no versículo 7, Laquis, cidades de Judá, que ficaram de resto contra Laquis e contra Azeca, porque essas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. E Deus dá detalhes do que aconteceria com Zedequias. Queria queimar a cidade e, efetivamente, eles destroem e roubam as coisas preciosas do templo, são tiradas, são levadas para a Babilônia. E no versículo 3, e tu não escaparás das suas mãos, antes de certo serás preso e serás entregue nas suas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca e entrarás na Babilônia. Mas ele não diz aqui que ele veria a Babilônia. Quando a gente vai lá em Ezequiel, capítulo 12, nós temos uma profecia mais acurada disso aqui. Ezequiel 12, versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e eu levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Como que ele poderia não enxergar Babilônia e ao mesmo tempo ser levado para Babilônia e morrer em Babilônia? Aí a resposta a gente encontra lá em 2 Reis, que é um livro histórico. 2 Reis, capítulo 25. E aí a gente vê que o rei de Babilônia não estava brincando nem um pouco com o que ele estava fazendo. Versículo 2, e a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla. Nabucodonosor devia estar nessa cidade de Ribla. E procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos. E vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. Ele foi levado cego para a Babilônia. E esses são os juízos que caíram sobre Zedequias e sobre o povo judeu também, depois de muito tempo de desobediência e de avisos de Deus de que eles iriam sofrer o dano.
Eles estavam ali cercados agora em Jerusalém, no nosso capítulo de 34 de Jeremias, mas ainda naquela posição de cerco, Deus pede para que eles ajam em graça, para que eles graciosamente libertem todos os seus escravos. Quando a gente fala escravo na Bíblia, no Antigo Testamento, a escravidão em Israel era diferente. Ela era um judeu podia se fazer escravo de outro para pagar alguma dívida, por exemplo. Mas ele tinha um tempo de servir. Ele não podia ser escravo a vida inteira. Ele era solto depois de alguns anos. Aparentemente, os judeus, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que eles não cumpriam essa lei. Assim como eles não cumpriram a lei da terra, que era de dar descanso à terra a cada tantos anos, eles tinham que parar de cultivar aquela terra, e era o jubileu, né, eu acho que da terra. Então tudo isso foi acumulando até que Deus precisou castigá-los. E não tinha como eles se rebelarem, porque não era o rei de Babilônia, era Deus. Deus que estava usando o rei de Babilônia como a sua vara para disciplinar o seu povo judeu. Eles efetivamente libertaram os servos aqui no nosso capítulo, versículo 10, e ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo e a cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, o soltaram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram por servos e por servas. E aí Deus então vai mais uma vez repreendê-los por mais esse pecado que eles praticaram já debaixo de um juízo que está prestes a cair sobre a cidade. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.